Bom dia, tudo bem com você? Aí faz frio também ou só aqui faz frio? Faz frio, né? Hoje nós viemos conversar com o Dr. Dinarte Bittencourt. Bom dia, doutor, como vai? Bom dia. Tudo bem? Tudo ótimo. Tá frio, né? Muito frio. Eu sinto muito frio. É que, na verdade, nós não estamos acostumados aqui na nossa região em Londrina, não faz esse frio todo, sempre, né? E nós vamos falar de um assunto que é quente. Nós vamos falar de um assunto que é quente e que preocupa, que é a questão da inadimplência nas empresas, de uma forma geral, né? Nós temos visto que a mídia tem divulgado números, às vezes, um pouco mais preocupantes ou menos, mas sobre a questão da inadimplência. Então, nós vamos conversar com um especialista justamente para entender esse universo e como a empresa pode fazer, doutor, para administrar isto. Como é que você vê hoje, doutor, a questão desse cenário? Existe essa inadimplência toda ou é um pouco de exagero da mídia? Como que está a situação? Olha, nós podemos falar com base em dados, né? Existem várias fontes que nós poderíamos recorrer, sim, mas, por exemplo, o portal G1, sim, junto com a Agência Brasil, né, sim, levantou que em junho de 2021, que é um período, né, 69,7% das famílias brasileiras estavam endividadas. Né? E esse percentual do ano passado para cá está aumentando. Né? Então, assim, já que nós falamos de frio, para que os empresários não entrem numa fria, é preciso administrar isso. Claro, sem dúvida. Me diz uma coisa, e como é que se faz, assim, como que a gente considera que a empresa está correndo perigo? Pelo alto índice, ou onde se chega para saber que agora é preciso tomar uma atitude mesmo? Olha, em primeiro lugar, é preciso que o empresário, seja pequeno, seja grande, ele tenha os números na mão. Certo. No meio empresarial, na nossa vida, na verdade, sim, quanto menos surpresa nós tivermos, melhor. Então, nós precisamos mensurar isso, saber qual o índice de inadimplência, conhecer a nossa clientela, o nosso consumidor e definir estratégias para que isso seja administrável. O empresário tem condições de chegar nesses números? Por exemplo, ele vende determinado produto, como é que ele chega nesses números? Olha, ele tem que saber, né, qual o volume de vendas dele, né? Certo. Para saber qual seria, por exemplo, a taxa de inadimplência aceitável, ele tem que saber qual é a margem de lucro dele. Porque cada setor, seja venda de produtos ou prestação de serviços, você tem uma margem. Né? Infelizmente, tem muitos empresários que não sabem qual é a margem de lucro dele. Né? Então ele estabelece... Vai vendendo, a empresa vai girando. Não é incomum, às vezes, o empresário estabelecer o valor da mercadoria ou do serviço dele com base no que o vizinho está praticando. Sim, né? E cada empresa tem as suas particularidades. Então, o primeiro ponto é você saber o preço exato do seu produto, a margem de lucro que você vai colocar, e em cima dessa margem de lucro, você vai estabelecer qual a taxa de inadimplência aceitável. Né? Claro que o ideal seria zero, né? Mas tem que partir daí. Entendi. Me diz uma coisa, deve-se deixar esse crédito para o consumidor? Porque as empresas vão estabelecendo relacionamentos enquanto vendem, enquanto negociam com seus clientes. O que você aconselha? Por exemplo, a pessoa deixou de pagar uma parcela, já deve ser cortado o crédito ou pode-se ter uma margem de negociação? Como que é feito? O ideal, eu diria. Olha, nós não podemos generalizar, né? Porque cada setor, às vezes, vai ver como que lida com o seu público. Claro, né? claro. Mas o ideal... Quer dizer, conhecer o público é muito importante. Conhecer o público é essencial. Né? Perfeito. Porque se nós dissermos, por exemplo, se o meu consumidor, o meu cliente, não pagou uma parcela, aí eu já deixo de prestar o serviço ou deixo de fornecer a mercadoria...
tem alguns setores que eu preciso ter uma margem, uma flexibilidade. Certo. Né? Mas o importante é monitorar isso, não deixar as coisas, né? Acontecerem simplesmente. Eu conheço empresas que, depois de um ano de inadimplência, continuando fornecendo mercadoria e lá na frente que foi cair a ficha e suspender o fornecimento. Nossa, complicado. Me diz uma coisa. Então, assim, para o empresário que está nos assistindo, que tem um negócio, que tem um grande número de inadimplência e está preocupado, quais seriam as estratégias que ajudariam nessa organização? Olha, primeiro, como nós dissemos, né, um modelo bem resumido, bem objetivo, é conhecer os seus números. Certo. O empresário precisa conhecer, né, os números dele. Margem de lucro, o valor da mercadoria dele e a taxa de inadimplência. Né? Conhecer o público também dele. Que tipo de público que consome o produto ou o serviço dele? Isso é importantíssimo, porque isso vai direcionar estratégias dele também. Né? Uma outra estratégia é incentivar bons pagadores. Né? Agora nós sabemos que nós temos o score, né? Não só do mau pagador, mas como bom pagador também. E as empresas podem estabelecer isso. Por exemplo, se o consumidor ele é um bom pagador, lá no final ele tem um desconto maior, por exemplo. Entendi. É uma maneira. Né? Uma outra estratégia é organizar ações preventivas. Quer dizer, não é esperar acontecer, é antes. Né? O que você chama de ações preventivas, por exemplo? Procedimento de aprovação do crédito. Né? Então, quem vai consumir o meu produto? Eu preciso ter um cadastro dessa pessoa, preciso analisar. O ideal, dependendo do tamanho do meu negócio, da minha empresa, é que tenha um setor de análise de crédito. Entendo. Então eu não vou vendendo, prestando serviço para qualquer pessoa. Eu preciso. Os bancos fazem isso conosco. Claro. Né? As grandes empresas vê uma seleção, vê se a pessoa tem capacidade de pagamento. Exatamente. Né? A questão hoje, por exemplo, os boletos, né? Houve fornecimento da mercadoria, a prestação do serviço, já emite o boleto. Mas o boleto também é algo que está caindo em desuso. Porque se a empresa, o consumidor não paga, né, a empresa, o prestador de serviço vai ter que correr atrás. Então, muitas empresas estão adotando o cartão de crédito. Que é seguro, né? Que é seguro. Se você transfere para a administradora do cartão de crédito, depois a cobrança lá do titular do cartão. Entendo. Então, não são todos os negócios que dá para vender com cartão de crédito. Sim. Mas você estabelecer essas situações assim. Né? Certo. Organizar um plano de ação. Hoje em dia, por exemplo, a tecnologia está aí à nossa disposição. Pois é. Né? Você diz assim, até uma comunicação com esse cliente, alguém que faça rápido, isso, né? Um call center dentro da empresa para fazer já os contatos preventivos e depois, se houver a inadimplência, né? Então, é possível fazer isso. Na verdade, assim, acho que o ideal seria ir conversando com esse cliente, até alimentando uma próxima venda. Por exemplo, o cliente está em dificuldade, eu percebo que às vezes eu atraso uns dias, 2 dias, 3 dias, imediatamente vem um aviso assim, você quer parcelar, quer não sei o quê? Quer dizer, as empresas se organizam para ir dando opções para esse possível devedor, né? Isso é uma faz parte das estratégias também, né? Estar disposto a negociar. Perfeito. Né? Porque nós falamos das estratégias de prevenção. Certo. Né? Mas quando ocorre já a inadimplência, nós falamos de conhecer o consumidor. Hoje nós estamos passando, né? Passamos numa pandemia, estamos numa guerra que afeta. Então, sem dúvida. Como é que se ocorre a inadimplência, eu como empresário, estar disposto a negociar, ter uma margem de negociação. Certo. Porque se eu for muito ferro e fogo, eu acabo impedindo aí a abertura de uma porta para a negociação, para receber o meu crédito.
E, finalmente, né, o importante é ter uma assessoria. Né? A assessoria lá de análise de crédito, a assessoria na mensuração desses números e uma assessoria jurídica e empresarial. Entendo. Porque existem muitas questões jurídicas envolvidas numa relação de consumo e quando há uma inadimplência que só uma assessoria jurídica vai poder orientar o empresário para que ele evite problemas futuros. É porque muitas vezes, eu até imagino que isso ocorra, o empresário pode considerar isso um custo a mais, mas na verdade é um benefício, e eu acredito nisso, que seja um benefício grande nesse sentido, porque ele vai garantindo esse recebimento e também um relacionamento bom com o cliente. Exatamente. Porque você não pode deixar de receber e perder o cliente, né? Exatamente. Não é? Muitos empresários estão mudando essa questão de encarar uma assessoria, seja ela contábil, jurídica, como um custo, mas já estão percebendo que, na verdade, uma assessoria ela deixa de ser um custo, é um investimento, na verdade. Né? Porque imagine uma empresa que a hora que chega lá na frente, daqui 1, 2, 3 anos, está com aquela inadimplência enorme, né? E aí vai ter que entrar com ações judiciais, dependendo do tipo de abordagem em relação ao nosso inadimplência, pode até usar uma expressão, o tiro sair pela culatra, porque tem questões de consumidor envolvidas, né? Então isso exige uma orientação, um cuidado, um direcionamento adequado. Eu imagino. Mas voltando ao início, acho que ficou bem clara essa parte, voltando ao início, me pareceu que o mais importante nessa composição do preço, assim, por quanto eu vou vender meu produto ou meu serviço, ele precisa esperar essas situações que poderão vir, né, doutor? Com margem para isso, inclusive, né? Porque nós falávamos, por exemplo, existe um posto de gasolina, a margem de combustível ali é muito pequena. Né? Existem outras atividades, outros produtos que a margem de lucro é maior. Então, dependendo de uma situação ou de outra, a minha tolerância com a inadimplência tem que ser menor. Entendo. Né? Porque se eu estou num setor que a minha margem de lucro é pequena, eu preciso monitorar ainda mais de perto a minha inadimplência. Porque senão pode ser que eu acho que eu estou ganhando dinheiro, eu acho que eu estou movimentando valores, mas lá na frente eu vou ver que eu estou pagando para trabalhar. Perfeito. Eu acho que tem uma coisa importante que fica dessa nossa conversa, que é a questão das assessorias, tanto a assessoria jurídica como assessoria contábil, né? Assessoria de comunicação numa empresa, porque hoje nós temos as redes sociais super fluentes, então na verdade campanhas que valorizem, você falou uma coisa muito legal que é assim, valorizar o bom pagador, né? Você não precisa começar desvalorizando o que não está pagando em dia, porque você pode estar prejudicando essa comunicação e uma próxima venda, mas você pode valorizar o bom pagador, o bom relacionamento, cliente-empresa, e pode ter uma saúde boa para todo mundo, né? Exatamente. Satisfação. Todos ganham. Todos ganham. Com essa valorização do meu consumidor em relação ao bom pagador, né? Eu vou estar incentivando não só que ele pague em dia, mas que ele volte comprar o meu produto ou claro. o serviço. Porque as pessoas passam por fases, né? E a princípio quase a grande maioria, eu penso assim pelo menos, tem a intenção de pagar. Às vezes complica, às vezes compra mais do que poderia, sei lá, muitas razões. Mas a verdade é que se tudo isso estiver dentro de um planejamento melhor, né? Exatamente. Nós podemos, se nós dependemos de gente comprando nosso produto ou nosso serviço, né? Sem dúvida. Então, se nós realmente estrangularmos o nosso consumidor, não dermos uma estratégia para ele, uma saída, nós não vamos ter para quem vender. Muito bem. Agradeço, doutor. Muito obrigado pela entrevista. Eu acho que ela foi esclarecedora. Eu acho que ela traz um ânimo, esquenta esse friozinho e tal, traz um ânimo, traz uma ideia que muitas empresas já têm, que é manter as assessorias, mas principalmente de não considerar as assessorias gastos desnecessários, elas são investimento, né? Exatamente. Eu agradeço a oportunidade, né?
e nós nos colocamos à disposição também para... Perfeito, claro. Precisando, gente, o doutor está aqui à disposição. Tá? Muito obrigado por ter ficado conosco, por ter nos ouvido, e assista os nossos vídeos e as nossas entrevistas. Se gostou desse conteúdo, dá um like aqui embaixo, se inscreva no nosso canal. Vídeo Revista Bem-Estar. Até!